Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina com Mateus 10, de 1 a 7. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-se a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que beleza esse texto de hoje, quando nominativamente nós sabemos quem são os apóstolos, aqueles dentre todos os discípulos, Jesus escolhe como seus apóstolos, 12 entre eles. E o que é importante, Jesus, ele é o cumprimento da promessa, da grande espera que Israel fazia, esperava pelo prometido. Desde Abraão, quando Deus chama Abraão, que é casado com Sarai, velhos, idosos e sem filhos, e Sarai estéril. E a partir desse casal, Deus constitui um povo. E promete que de Abraão viria o Salvador. É importante que a gente saiba como foi, para que a gente saiba que tudo é obra divina. Porque Jesus, ele é da descendência de Abraão. Ele é o cumprimento da promessa. Aquela promessa que Deus fez e que aquele povo seria o que iria revelar o Salvador para toda a humanidade. Não que fosse só para ele, o Salvador, o Redentor, fosse só para eles. Não, era de toda a humanidade. Aquele povo que experimentou no sofrimento a presença de Deus. Aquele povo que teve escravizado e que Deus se utiliza de Moisés para ser seu instrumento de salvação. Salvação da escravidão. Salvação temporal. Mas o fato de Moisés ter sido esse instrumento de Deus confundiu também os seus descendentes de Abraão, Israel, de que eles teriam um Salvador só para eles. Teriam um Salvador só para o seu povo. Pelo fato de, como eles estiveram escravizados no Egito, agora estavam dominados pelo Império Romano. Mas Deus nunca prometeu um Salvador temporal. A promessa de Jesus, a promessa do Pai, que se cumpre em Jesus, é de um Salvador para tirar o pecado do mundo, para perdoar o pecado do mundo, e que seria revelado primeiramente às ovelhas de Israel, para depois seguir para outras nações. Por que primeiro seria para eles? Para que eles vissem que a promessa estava sendo cumprida. Por isso que Jesus diz, ele dá poder, o mesmo poder que Jesus usou
ele dá poder aos seus apóstolos. Mas diz: não tomeis ainda o caminho dos gentios, nem entreis ainda em casa de samaritanos. Não, só depois. Primeiro, vão anunciar, dirigimos antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, perdidas de entendimento, perdidas de mentalidade, perdidas porque não compreendiam que a promessa tinha sido cumprida. Mas Jesus disse: dirijam-se inicialmente a ela e, dirigindo-se, proclamai que o reino dos céus está próximo. Proclamai que o reino dos céus está próximo. Ou seja, a quem acolher o reino de Deus, a quem acolher Jesus Cristo, o reino de Deus acontece. Jesus Cristo é o Deus feito homem. Jesus Cristo, a promessa do Pai que se cumpre nele. Jesus Cristo funda a igreja para que a igreja, constituída nos apóstolos, possa continuar a sua missão. E é interessante que esse ensino que nós temos hoje de Jesus, ele deve também fazer parte da nossa vida. Todos nós que já tivemos uma experiência do amor de Deus, tivemos uma experiência do amor de Jesus Cristo, tivemos uma experiência de sermos tocados pela sua misericórdia, de sermos tocados pela sua bondade, de sermos tocados pela paz interior que Ele nos dá. Ele diz: vocês também dirijam-se antes à sua casa, dirijam-se antes à sua família, convidem os seus familiares. Só depois saiam e anunciem o Evangelho também a outras pessoas, a outras criaturas. Sim, porque o desejo de Jesus Cristo é que nós sejamos luz para a nossa família. O desejo de Jesus Cristo é que nós apresentemos Jesus para a nossa família. E se nós não tivermos facilidades de falar, se nós não tivermos facilidade de pregar, de anunciar, demos o nosso testemunho. Demos o nosso testemunho de que quanto é maravilhoso a gente experimentar o amor de Deus, de quanto é maravilhoso a gente se deixar conduzir pelo amor de Deus, esse amor que perdoa, esse amor que é misericórdia, esse amor que tem compaixão de nós. E uma maneira que nós temos de anunciar é também convidar nossos familiares para participarem da missa, para participarem de encontros, participarem de seminários, de congressos. É uma maneira que nós temos de anunciar o reino de Deus. E também não fiquemos somente nas nossas casas. É um erro muito grande e não demonstra o quanto nós temos a experiência com Deus se nós ficarmos fechados somente na nossa casa, nos fecharmos em casa. Não, a nossa casa ela deve ser o primeiro alvo do anúncio. Mas aquele que tem a experiência do amor de Deus, ele não fica só para si, nem só para sua casa. Ele quer também levar a todas as pessoas. Por isso que Jesus toma 12 e os envia. Chamou os 12 e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos, curar toda sorte de enfermidade e os envia. Ou seja, a prova de quem anuncia Jesus Cristo é prova que experimentou o seu amor. Você também faça esse compromisso de anunciar Jesus Cristo na sua casa, mas não só na sua casa, de anunciar Jesus Cristo no seu trabalho, onde você estiver. Depois, contemplemos as maravilhas
do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.